Bom, então, Gueledés esteve aí no processo do desenvolvimento do meu mestrado, né? Então, na verdade, as motivações da minha pesquisa durante o processo do mestrado estava justamente em entender o papel e o protagonismo de mulheres negras dentro dessas práticas dos movimentos sociais dos anos 70 para os anos 80, né, dentro da perspectiva da história. Então, foi um trabalho aí muito importante para a minha carreira, mas também pessoalmente falando, né? Então, a história de Gueledés está totalmente fundamentada nesse processo do protagonismo político de mulheres negras e ao longo de todos esses 35 anos agora, né, da organização, é, enfim, elas acumularam, arquivaram e guardaram muita memória, né? Física, inclusive. Então, o Centro de Documentação ele foi inaugurado em 29 de abril de 2022, né? E nasceu muito desse desejo e dessa visão de entender que a preservação da memória negra, do movimento de mulheres negras e dos movimentos negros de uma forma geral, é mais uma ferramenta de combate aí ao que Sueli Carneiro chamou de epistemicídio, por exemplo. Né? Então, o Centro de Documentação, ele é hoje, desde o dia 29 de abril do ano passado, é um espaço público. A gente conta com uma biblioteca que já está aberta e disponível ao público, mas é uma biblioteca extremamente particular, né? Porque é uma biblioteca que disponibiliza para o acesso público todos os títulos que estão dialogando aí com a missão institucional de Gueledés, que é uma organização de direitos humanos presidida por mulheres negras. Ao mesmo passo que nessa trajetória elas fizeram uma parceria com a AEL, né, o arquivo Edgar Loen Roda Unicamp. Então, uma parte da produção institucional foi doada para a AEL, se eu não me engano, no finalzinho já de 2021, e uma parte ainda ficou em Gueledés, então a gente está tratando nesse momento, eu, Suelen, que sou historiadora, com uma equipe que conta com uma bibliotecária, a Lucinéia, e duas documentalistas, que são a Giovanni e a Lidiane, que trabalha com a parte do arquivo. Né? Então, eu entendo que o centro de documentação ele hoje representa não só para o município, né, para a cidade de São Paulo, mas um lugar, um local, território público em que é possível acessar essas memórias, né? Não só a parte da biblioteca, mas também a parte documental, que é o nosso grande desenvolvimento de trabalho nesse momento, em que a gente alimenta uma base de dados, trata essa documentação dentro das possibilidades que a gente tem enquanto centro de documentação de uma organização da sociedade civil, para que esse conhecimento circule, né? Para que ele sirva de subsídios, para que ele sirva de amparo para pesquisadores, mas também para a sociedade civil de uma forma geral. Né? Além do fundo Gueledés, a gente recebeu também um fundo pessoal do poeta Arnaldo Xavier, que foi doado pela esposa do Arnaldo. Então, a gente tem a perspectiva de, até o final do ano de ter toda a biblioteca do Arnaldo disponível aqui também para consulta, que foi um grande poeta, ativista também do ativismo negro, do movimento negro. E temos também um outro fundo que a gente recebeu, que é da Associação de Mulheres, né? De um projeto Mil Mulheres pela Paz. Então, são três fundos que dialogam diretamente com a missão institucional de Gueledés, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que nesse momento passa a representar um compromisso da organização com a memória. Né? E eu brinco que eu falo, não, essa preocupação ela vem desses 35 anos, porque elas guardaram toda essa produção, elas guardaram toda uma biblioteca, né? E, enfim, eu acho que é um trabalho bastante desafiador, né? Porque é muito material, são 35 anos de história, mas ao mesmo tempo, como historiadora, é um trabalho em que eu coloco toda a minha força, porque eu acredito que preservar essa memória é mais uma ferramenta que a gente tem de combate aí ao racismo no Brasil, porque a gente viu que durante muitos séculos essa memória foi negada para a gente, né? E a gente ter uma organização de mulheres negras
que preservam a sua própria memória, a memória do movimento negro e movimento de mulheres negras de uma forma geral, é importantíssimo, né? E o que eu gostaria de ressaltar também é que eu não sei o quanto é democrático, né? O quanto isso chega para as pessoas, mas Guelé-10 é uma organização que, desde sua origem, produz conhecimento, né? Então, todo o acervo que a gente tem aqui hoje possibilita para a gente, então, que é da área de história, ou mesmo sociólogos e afins, compreender e rastrear muito dessa história política do Brasil, que muitas vezes foi invisibilizada para a gente. Né? Então, quando eu tive contato com os primeiros documentos, por exemplo, para desenvolver a dissertação, eu olhava e falava assim, gente, onde isso estava guardado, sabe? É muito nesse sentido, assim. Então, ao mesmo tempo que eu encontrei o que elas chamavam de cadernos Guelé-10, que foram produzidos lá no começo dos anos 90, e quando eu começava a ler e procurava o que estava acontecendo na história do Brasil nesse momento, ou no mínimo em São Paulo, e aí eu via um monte de texto produzido combatendo politicamente aquilo, né? E aí é muito isso, eu olhar para tudo isso aqui e falar, não, isso aqui tem uma produção de conhecimento que vai dizer muito sobre a história da nação, não é sobre a história da população negra, e que elas têm essa preocupação através do Centro de Memória, o democratizar isso se materializa através da fundação do centro. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Acho que dá para ver minha paixão um pouco aqui pelo material todo que a gente tem encontrado. A parte de Guelé-10, assim, ainda vão uns anos, né? Porque é muito documento mesmo. Eram muitos projetos que elas trabalhavam em várias frentes: educação, saúde da população negra, saúde da mulher negra, ações afirmativas, então eram vários projetos juntos, né? Projetos com jovens, o projeto Rappers, que foi um projeto importantíssimo para a juventude negra aqui de São Paulo, um projeto que defendeu a vida, né? De muitos jovens negros aqui em São Paulo. Então, é um trabalho aí que vai demorar um tempo, mas que vai valer a pena, porque é uma maneira de sistematizar e eternizar essa história e que vai ficar acessível para as pessoas poderem contribuir para a materialização dessas histórias também.